E está entrando no ar mais um episódio do Pode Ser Saudável, o seu podcast da Iniciativa Saudável. Aqui você encontra informações sobre tudo o que engloba o estilo de vida saudável. E no programa de hoje temos aqui a nutricionista Rayane Oliveira, que vai trazer pra gente toda a sua experiência com a obesidade infantil. Seja muito bem-vinda, Rayane. Obrigada. Aquilo que a criança não conhece, ela não sente falta. Então o nosso tema de hoje é obesidade infantil. Como não poderia faltar, a minha musa da podosfera. Ela, que é idealizadora da Iniciativa Saudável, endocrinologista e metabologista, e uma ex-criança gordinha. Seja muito bem-vinda. Você é responsável por cada quilo que cativas. Eu sou o Felipe do Carmo, aumente o som, porque tem muito conteúdo novo chegando para te mostrar que você pode ser saudável. Então vamos lá. Hoje o tema é sobre obesidade infantil. Essa sementinha que está florescendo aí nas nossas crianças, que tende a virar um adulto obeso ou um adulto com vários problemas de saúde, se é que a gente pode dizer assim. A gente vai começar esse bate-papo com uma pergunta muito simples. Por que tantas crianças estão ficando obesas? Os adultos a gente já sabe, mas por que tantas crianças estão ficando obesas? Pois é, atualmente a gente vê, esse crescimento e é importante a gente sempre lembrar que a gente teve mudanças tanto no comportamento das crianças, na questão do tempo de tela elevado. Então elas ficam muito mais em celulares, em computadores, televisão, do que praticando alguma atividade. Então isso a gente já tem um fator que vai contribuir ali para um possível acúmulo de gordura no corpo dessa criança por ter o excesso de calorias, né? E outro fator que é muito importante a gente lembrar é as mudanças dos hábitos alimentares. Por quê? Porque atualmente a gente vê que o consumo dos alimentos mais naturais ficam de lado. O que seriam esses alimentos mais naturais? A gente pode pegar como exemplo as frutas, os vegetais, arroz com feijão, carnes, ovos. Então, a maioria das crianças, às vezes, passam a não consumir esses alimentos e tem um aumento muito grande daqueles que são os industrializados. Então, qual que é a diferença disso? É que nesses alimentos que a gente vê em pacotinhos, por exemplo, vamos pegar como exemplo as bolachas recheadas. Elas, numa porção pequena, vai me fornecer muita caloria. Então, aquela criança consumindo um pacote de bolacha, provavelmente vai exceder caloria na alimentação daquela criança, o que vai predispor. E aí, outro fator que é importante a gente falar é que essa criança vai estar com um consumo de vitaminas e minerais baixos. Por quê? Porque esses alimentos que são os industrializados, que a gente chama de ultraprocessado em sua grande maioria, eles vão fornecer poucos nutrientes. Então isso pode predispor ali o excedente de caloria e consequente ganho de gordura corporal. Mesmo se tiver no rótulo ali, rico em ferro, rico em vitamina, de A, Z, X, Y. Então, aí esse é um fator. Ele pode estar sendo enriquecido e essa criança não vai ter o déficit daquele micronutriente específico que a gente fala. Micronutrientes seriam as vitaminas e minerais. Só que a quantidade de fibra daquele alimento provavelmente é baixa. Ah, mas ele é enriquecido com fibra. Mas será que vale a pena eu estar fornecendo aquele alimento que provavelmente é fácil da criança consumir em grande quantidade e sobrar energia para ela ter ali o excesso de gordura corporal e gerar os malefícios que isso causa? Fica aí aquela dúvida, porque a maioria desses alimentos são gostosos, né? A população, de maneira geral, acha gostoso, porque se não fosse, o pessoal não comia. É muito simples isso, né? Matemática social básica, né? Gordura e açúcar, quando eles estão em combinação, eles vão ficar hiperpalatáveis. Então eu vou querer comer e provavelmente eu vou querer comer bastante. Só que o nível de saciedade provavelmente não vai matar a minha fome só com 2 biscoitos, né? Então é aquilo, eu vou querer comer o pacote inteiro porque eu estava com fome. E tudo bem, você está com fome, sentimos fome. Mas qual alimento que vai me nutrir e matar a minha fome? Isso é importante dispensar. De onde veio essa cultura de comer hiperprocessados? O cenário da globalização como um todo, ele influencia. Por quê? Porque eles são práticos. Eu ir no mercado e eu pegar pacotinhos, coisas fáceis, de acesso, vai ser ali tranquilo para eu levar em qualquer lugar e eu não vou preparar, vamos assim dizer. Então vai fazer com que eu não gaste tempo preparando aquele alimento. Boa, então vamos pensar até na vida dos pais, né?
É fácil, de maneira geral é barato, não dá trabalho, meu filho gosta. Pô, é quase que 4 pezinhos ali de uma cadeira que é ótimo pro mercado desses produtos. Sim. Só que tem aquela consequência, né? Uma cadeira meio manca, Sim. né? Que você pode cair dela a qualquer momento, né? Aí a questão que a gente tem que entrar, qual é a importância da alimentação do seu filho, né? Então, qual é o valor que isso vai gerar para ele? Porque quando pensa em saúde, a gente tem que pensar em vários fatores. Então, em alguns ambientes, ele vai consumir aquele alimento que ele tem uma caloria maior, que ele é super palatável. Agora, se eu cuidar do meu filho e preparar toda a refeição nutritiva, que ele vai ter os benefícios e provavelmente não vai exceder caloria para ter o acúmulo de energia, eu vou estar fazendo o quê? A prevenção de doenças, a promoção da saúde. Então, é sempre a gente lembrar que o equilíbrio na alimentação é aquilo que vai fazer com que o meu filho cresça com os hábitos saudáveis que vão repercutir em toda a sua vida. Então, isso que é o fundamental, porque quando a obesidade está instalada, o seu tratamento ele é complexo, não é algo fácil. Se fosse assim, não teria o número de obesos que se tem hoje, né? Então, é a gente prevenir para que isso não aconteça e os pais se conscientizarem que é sim muito importante a gente ter um novo olhar para a alimentação e fornecer o quanto mais nutritiva possível, mas prazerosa também. Sim, sim. Eu acho que essa parte até do prazerosa ela ainda consegue dizer melhor do que muitos adultos, porque ela viveu uma infância obesa, né? Então ela teve toda uma reeducação alimentar, saindo do que seria aquelas guloseimas, né, para uma alimentação mais saudável, por assim dizer, né? Ela saiu dos fast foods industrializados para aqueles potinhos de salada. Assim, na verdade eu não lembro muito bem como que era a alimentação antes da minha reeducação alimentar, porque acho que assim, naquela época também não tinha tanta oferta de ultraprocessados, de tantos industrializados quanto hoje, mas com certeza já tinha biscoito recheado, já tinha Cheetos, né? E isso eu diminuí bastante, então assim, acho que eu só lembro da parte que eu levava para a escola pós-reeducação alimentar, né? Que eu gostava de levar para a escola tomate para comer, tipo, fruta mesmo. Levava ovo cozido, barrinha de cereal. Sempre levava alguma coisa assim, né, para a escola, nos lanches. Antes eu não lembro direito o que eu levava, mas devia ser um Cheetos, um Todinho, alguma coisa assim, né? Ou aquele salgadinho na cantina. Devia ser alguma coisa do tipo. Mas pelo menos eu tive a sorte da minha mãe ter preocupado, né, com a minha saúde. Também 48 quilos, né? Eu tinha 48 quilos com 8 anos de idade. Deve ter arrebentado a coluna de alguém que tentou te pegar no colo. Não, mas 8 anos não pega no colo mais. Ah, sempre tem aquele, deixa eu pegar aqui. Mas assim, acho que a intenção atualmente é a gente tentar estimular os pais a começarem uma alimentação saudável na vida deles antes de engravidar, antes de ter filho, para já ter os hábitos mais saudáveis quando tiver o filho e influenciar esses hábitos, né? E começando a ofertar os alimentos para as crianças, né, desde bebê, a gente já vai criando esse paladar também, né? Que não vai ter a oferta dos alimentos que tem mais gordura, mais açúcar, né? Que para o cérebro ali ficam como se fossem mais gostosos do que outros. Então a criança já vai crescer com a visão de que uma fruta, uma verdura, uma carne, um arroz, um feijão, um leite, um ovo podem sim ser gostosos. E que não é só alimento que vem em pacotinho, ou congelado, ou fast food que vai ser gostoso. Até pelo próprio exemplo, né? Se a gente for parar pra pensar, quando uma criança ela é pequena, o maior exemplo que ela tem, seja de hábitos alimentares ou hábitos do dia a dia, são os pais. São duas referências, ou até os próprios irmãos, né? Mas são duas referências, 3 referências que estão ali no dia a dia. Se o irmão tem o hábito de enfiar o dedo no nariz pra tirar meleca, uma criança mais nova se espelhar nessa criança, ela vai tirar a meleca do nariz porque ele tá vendo outra pessoa fazer.
Se a gente jogar isso pra alimentação, é a mesma coisa. Um pai virar e falar pro filho, não, filho, ó, você tem que comer brócolis, porque brócolis faz bem pra saúde. E o pai não come, é quase que o inconsciente do filho ali pensar, pô, faz bem pra saúde, mas por que você não tá comendo? Ele não vai pensar nessas palavras, né? Mas ele vai olhar assim, pô, se faz bem pra saúde, por que eu tenho que comer e você não? Ou por que ele não tá me dando esse chocolate que ele tá comendo, né? Alguma coisa do tipo. E normalmente também, às vezes, os pais, eles fazem com que os filhos consumam esses vegetais como forma de recompensa. Então, se você comer tudo isso, você vai ganhar sobremesa. E isso é algo que não é muito legal também. Porque aí fica como aquele prato de arroz, feijão, verduras, né? Carnes, ou que a pessoa estiver consumindo como algo que é obrigação, e a recompensa é sobremesa. Então, isso cria na cabeça da criança uma diferenciação, né? Então, ela pode passar, se eu comer tudo, eu vou ganhar, mas ela não tá entendendo o porquê daquilo, né? Ou se não, por que não oferece, se quiser ofertar sobremesa, mas sem fazer esse tipo de fala com a criança, né? Sim, sim. Que pode até aterrorizar a criança, sim. Né? Até essa mesma questão de aterrorização, é importante a gente sempre lembrar que pra criança que ela tem ali um excesso, né, de gordura no corpo, que é obesa, a gente não deve falar da imagem corporal pra ela, né? Então não se deve falar, não coma isso porque você tá gordinho, como muitos pais relatam, ou você não pode comer isso, porque o espelho que eles têm, como a gente falou, é a alimentação em casa. Então, ou você muda o que você fornece para ele para tentar ajudá-lo a ter melhores hábitos, ou você não fala, porque se ele vê a outra pessoa comendo, é natural dele querer comer, né? Se você ofertar, é natural dele querer comer. Tem muitos pais que viram e falam assim, não, eu vou tomar a coca comum, você vai tomar a zero, porque eu não tô acima do peso, né? Umas coisas assim, né? Então fica privando a criança de certas coisas. Mas o ideal, na verdade, para poder evitar a obesidade, para tratar um excesso de peso, seria ofertar os alimentos mais naturais, mais nutritivos, né? Não comprar mesmo os alimentos muito industrializados, pra ninguém em casa comer, né? Porque senão fica assim, o irmão que é magrinho pode comer, o gordinho não pode, né? O filho gordinho não pode. Então não existe isso. A alimentação saudável é pra casa inteira, né? Assim, deveria ser assim, pelo menos, né? E principalmente, se tem alguém da família que tá acima do peso, que tem os riscos maiores pra diabetes, pra outros problemas de saúde, a gente tem que melhorar os hábitos ali, ter uma motivação a mais para melhorar os hábitos da família inteira, porque é a convivência que a criança vai ter ali no dia a dia. Pô, mas você me fez lembrar de uma coisa aqui. E aquelas crianças que são magras, mas têm uma péssima alimentação? Fast food o dia inteiro, chocolates, bolachas, vai lá e pesa muito pouco. Às vezes é porque ela é muito ativa, então gasta muito mais do que consome, ou porque tem, às vezes, um aspecto genético envolvido também, de tendência a ter o metabolismo mais acelerado. Só que isso não justifica ela poder comer à vontade ou comer tudo que vê pela frente, até porque ela normalmente não faz isso. Mas se ela tiver a oferta de alimentos ricos em açúcar, em gordura, ela vai achar mais gostoso e vai preferir, com certeza. Então a questão é não ter a oferta desses alimentos à vontade, né? Deixar para de vez em quando for numa festinha, quando for na casa de alguém, e em casa ter a oferta na quantidade que essa criança precisar dos alimentos saudáveis, dos alimentos mais naturais, dos alimentos do dia a dia mesmo, que toda família deveria consumir. E cada um vai consumir na quantidade que o corpo precisa, na quantidade que gasta de energia, de caloria, né? Uhum. Outra coisa que a gente tem que estimular nas crianças, além de melhorar os hábitos da família, é a atividade física regular. Então, assim, o que é preconizado para as crianças é 1 hora de atividade física todos os dias, enquanto para os adultos, né, é orientado um mínimo aí de 50 minutos, 3 vezes por semana de atividade física. Para as crianças são 60 minutos, 7 vezes por semana. Mas por quê? Porque está considerando que a criança brinca. Então, esses 60 minutos, dá para se incluir aí as brincadeiras das crianças, né? Os pique-pega, jogar bola, andar de bicicleta, patins, pular no sofá, né? Essas coisas assim inclui na brincadeira ali, na atividade física, né? Ela tem que ficar ativa por 60 minutos todo dia. Inclui a educação física da escola, inclui o ir a pé para a escola, inclui o brincar de pique ali no recreio. Então, assim, inclui isso. Só que a gente também tem que estimular através de alguma atividade regular. Então, assim, é sempre interessante a criança estar fazendo alguma atividade em grupo, extraescolar, ou
ter o estímulo dos pais, tipo, não, pelo menos 3 vezes por semana a gente vai na quadra jogar bola, ou vai no parquinho, né? Então, assim, ter também essa participação dos pais, essa responsabilidade que, em grande parte é dos pais, ou dos cuidadores, né? E faz bem até pro próprio pai, né? Pra própria mãe, de, deixa eu praticar uma atividade física aqui com o meu filho, com a minha filha. Pois é. Deixa eu sair do sedentarismo. Mas, Rayane, me ajuda numa pergunta aqui. Como convencer a criança a acreditar no risco da obesidade infantil para tentar seguir uma alimentação saudável? Como trabalhar, como mostrar para a criança, olha, você precisa ter uma alimentação saudável porque num futuro, e para a criança é muito longe, no futuro você não ser obeso, no futuro você não ter uma doença. Se hoje pro adulto que já tem noção do que é futuro, a gente vira pra ele e fala assim, olha, você tem que melhorar a sua alimentação pra você não ter que tomar remédio quando você tiver 50, 60 anos, você tem que praticar atividade física. Se o adulto não consegue ver isso, como convencer, como trabalhar isso com uma criança que tem menos noção ainda de futuro? É uma questão que a gente sempre tem que tomar cuidado justamente pra gente não assustar. Porque a quantidade dos alimentos sempre vão estar presentes. Então, citando até o projeto das escolas, o que a gente realizava? Então, é tudo metodologia lúdica, pra eles conseguirem entender. Como que eu vou falar pra uma criança, vamos supor, que pode ser que se a gente tiver ali o excesso de gordura corporal, a gente pode desenvolver o diabetes. Mas o que é diabetes? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que essas crianças precisam ter educação em saúde. Elas precisam entender o que é. Então, de forma lúdica, você explica. E até no projeto, a gente, de forma lúdica, explicava isso. Em todo momento, a gente falava para elas que era... Olha o tanto de açuquinha que vai ter no sangue, né? Então, mostrando pra ela que é o excesso, se eu comer muito. Então, é pra ficar claro e pra que elas não tenham medo de comer, né? Porque senão elas vão criar, às vezes, transtornos em relação a isso. Então, a partir do momento que elas se conscientizarem, vendo que pode sim comer aquele alimento e pode sim comer o outro, elas vão ficar mais tranquilas, mas ver a importância de consumir os outros alimentos. Então, essa questão é a educação em saúde. Então, eu preciso de trabalhar, só que de forma continuada, porque as ações de educação alimentar e nutricional, esse que é o ponto-chave, ações continuadas, porque orientações, às vezes a pessoa naquele momento entendeu, mas no outro dia já não vai recordar ou não vai lembrar. Então, com as crianças, é sempre ideal que sejam ações sempre contínuas, e quando a gente percebe que quando elas estão interagindo no processo, o aprendizado é muito maior. Então, isso que é o interessante do ambiente escolar, que é o que a gente realizava nos projetos, que um coleguinha aprende com o outro. Às vezes, um não quer experimentar o alimento, mas vê o outro experimentando, eles consomem o alimento. Então, as crianças têm algo tipo assim, mas eu não gosto disso. Às vezes, nunca experimentou porque não é ofertado, né? Uhum. Então, isso é um ponto-chave. Então, assim, eu diria que para que as crianças vejam a importância, é a gente mostrar a importância, porque se eu não conhecer, eu não consigo saber o porquê. É até um instinto de defesa, né? Tipo assim, olha, não sei o que é isso, é melhor eu falar que eu não gosto pra eu evitar algum risco do que eu falar que gosto e... Com certeza. Eu lembro, assim, um dos dias que eu participei do projeto Escolas, tinha criança que nem conhecia os legumes, né? Que nunca tinha experimentado um tipo de fruta. Então, assim, imagina, tipo, a mãe nunca ter ofertado. Ou talvez ter ofertado numa vitamina que a criança nem enxergou que aquilo era uma fruta que era, não apresentou, né, assim, não informou a criança. E uma coisa que eu sempre falo com os pais mesmo, com os cuidadores, é que se você ofertar mais frutas, mais legumes, mais verduras, mais alimentos naturais, vai caber menos os alimentos industrializados no estômago da criança. Então, assim, mesmo que ela ainda tenha vontade de comer, pelo menos ela não vai comer tanto, porque ela vai estar nutrida dos alimentos que realmente são necessários para ela. Eu não sei se é com todo mundo, mas hoje, quando eu como determinados biscoitos recheados ou bolacha recheada, depende de onde você tá me escutando, mas quando eu como, eu sinto um gosto amargo. Como se no meu paladar aquilo não encaixasse mais. Eu não sei se é meu cérebro que dá o comando de, não tá legal isso. Isso não é saudável. Eu sinto um gosto amargo. Eu não sinto o gosto prazeroso que eu sentia quando era criança, quando eu era adolescente. Ou as fábricas mudaram a fórmula,
Que também acontece, mas acho que o paladar vai melhorando, né? Assim, à medida que a gente vai se habituando a comer os alimentos mais naturais, com menos conservantes, com menos gordura, menos açúcar, a gente vai achando ruim aqueles alimentos que têm esses excessos, né? Eu não chego a falar pra ninguém que é ruim, né? Mas se perguntar se eu gosto, eu falo assim, não, hoje não curto mais. E eu acho interessante que sempre a gente ter o ponto de vista que aquilo que eu não conheço, eu não sinto falta. Então, muitos pais, eles querem, às vezes, ofertar um alimento porque a criança vai ficar com vontade. Se ele não sabe que o que você está comendo vamos supor, se eu estou tomando refrigerante, ele não sabe que é refrigerante. Então, por que eu vou molhar a chupeta da criança e colocar na boca dela? Ele não conhece aquele sabor. Então, eu acho que o interessante né, a recomendação é que até 2 anos de idade não oferta açúcar. Por que tem uma recomendação? Tudo tem um porquê. Então, não é frescura, não é que meu filho nunca vai poder consumir. Se a gente for pensar, os 2 anos de idade é onde que a criança ainda vai estar mais com os pais. Provavelmente ela não vai ter ido para alguma escolinha, ela não vai frequentar aniversários. Então, isso é fácil da gente tentar, né? Conseguir que até 2 anos ela não consuma esses industrializados, que vão ter um sabor muito de residual, vai ter o açúcar em grandes quantidades. Então, aí ele vai gostar, né? E depois, pra gente mudar o hábito, é mais difícil, é bem mais difícil. Com a chegada da adolescência, uma criança gordinha tende a emagrecer? Então, algumas sim. Agora, se ela tiver adquirido os maus hábitos, né, de comer em excesso, de não praticar atividade física, isso aí pode até acelerar o crescimento dela inicialmente e depois pausar o crescimento antes do tempo. Então, nem sempre ela vai crescer o tanto que ela cresceria se ela tiver obesa. Ela vai crescer, talvez, assim, muitas vezes antes das outras crianças, porque a obesidade, ela acelera o crescimento, só que acelera também a maturação da puberdade, acelera os caracteres sexuais, acelera odor axilar, pelo, crescimento de órgãos genitais. Odor axilar que você fala é o famoso CC da criança, né? Isso aí. Então, assim, às vezes a gente fica escutando gente falando assim, não, tudo que eu tenho é culpa do meu peso em excesso e tudo. Mas, assim, muitas vezes acelera a acne, acelera menstruação, acelera tudo. Desregula, né? Tira do fisiológico. Então, o fisiológico da criança não é ser acima do peso. E muitas vezes a criança que tá magrinha, ela tá, na verdade, dentro do peso normal para a idade dela, né? Para as atividades que ela faz, pro tanto que ela come. Então, assim, nem sempre ela tá sem saúde porque tá magrinha. Uhum. E, no oposto, né? Nem sempre a criança que tá gordinha, ela tá com saúde. Muitas vezes ela já tá começando a desenvolver um excesso de colesterol no sangue, um excesso de açúcar no sangue. Lesões nas articulações. Então, às vezes vai correr, aí sente dor, aí não corre. Ou vai subir num banquinho, fica cansada, aí fica se restringindo de atividade física, porque não consegue acompanhar os coleguinhas. E de uma forma inconsciente, né? Sim, a criança, sim. Ela não vai ter a consciência, meu joelho tá doendo. Porque eu tô acima do peso, né? Ela não vai ter essa consciência, com certeza. E às vezes vai até reclamar e o pai vai achar que é porque ela caiu jogando bola. É porque você caiu jogando bola. Mas nem sempre, então, o estirão, né? Que é esse crescimento quando fica adolescente, nem sempre vai ser acompanhado de uma perda de peso. Então, assim, é lógico, tem ganhos e perdas de peso saudáveis aí no crescimento. Mas, na maioria das vezes, quando a criança já tá num nível de obesidade, dificilmente ela chega num peso normal na adolescência. Principalmente por conta dos hábitos. Sim. Existe algum tipo de exercício alimentar que é possível trabalhar com as crianças? No sentido, você falou de apresentar novos alimentos, mas exercícios também que possam estimular a curiosidade ou a prática alimentar da criança? Sim, justamente essas ações de educação alimentar e nutricional que eu citei, elas visam isso, as crianças, para elas terem ali a criticidade estimulada delas, então elas vão ficar curiosas. Então, por exemplo, se a gente utilizar de brincadeiras, no próprio projeto a gente vendava os olhos e elas ficavam todas entusiasmadas, o que é que vai acontecer, né? Aí a gente colocava a fruta ou o legume na boca delas e elas mastigavam e falava qual fruta que era. Então é uma forma diferente.
porque às vezes se eu só falar assim, toma aqui essa fruta, não é da mesma forma. Então as preparações também. Então se eu preparar um sanduíche todo com caractere, né, com algum desenho, colocar, por exemplo, tomatinho com molhinhos, isso vai estimular a criança, né? Então a criança, ela gosta de algo novo. Muitas das crianças às vezes gostam de um alimento que tem ali uma embalagem com o personagem X, porque aquilo representa algo pra ela, né? Ele é bonitinho, ele representa um valor pra ela mesma. Isso. Né? E dessa mesma forma, as preparações pra criança seria fundamental. Se os pais pudessem, né, preparar às vezes, vou fazer hoje no jantar um mingau de aveia, por exemplo. Se eu pegar um mingau de aveia e fazer de qualquer forma, talvez não seja tão prazeroso. Mas se eu pegar frutinhas e fazer olhinho, boquinha, né? Então talvez ele vai comer aquilo com muito prazer. É uma refeição super nutritiva e ele vai ficar satisfeito, nutrido, né? E sem os malefícios que poderia ter. Possível gamificar? Vamos para quem é o ouvinte que não sabe, tipo, criar um jogo no processo de no meio da alimentação. Então, poderia até fazer brincadeiras com a alimentação, mas aí também a gente entra numa questão, dependendo de como você fornecer aquele jogo, às vezes você vai ter um troféu, aí depende do troféu que você vai dar para a criança, né? Para não deixar que aquele consumo dos alimentos mais naturais seja parte do jogo. Vamos supor, se você cai na casa X, você vai comer isso. E se aquele alimento da casa for um natural e a recompensa como troféu for um ultraprocessado, aí a gente já cai naquela questão, né? Mas por que ultraprocessado é recompensa? Então, assim, a gente lançar a mão dessas preparações eu acho mais positiva, para que a alimentação também não fique como uma forma brincadeira, uma coisa dispersa, porque a criança tem que ter uma atenção ao alimentar, né? Ela tem que tocar. Então eu acho muito interessante essa questão também do toque, tocar e sentir cheiros, né? Para ela identificar, são os instintos dela. Então, na introdução alimentar da criança, deixa ela pegar, deixa ela tocar, né? Quando ela já puder, porque isso vai fazer a curiosidade dela, né? Ela construir a refeição é bacana? Nesse processo até de educação alimentar? Pode construir. É isso que a gente também fazia no projeto. A gente deixava os alimentos e eles montavam, por exemplo, o sanduíche natural. Então, eles iam montar. E outra questão muito interessante são preparações culinárias. Então, vamos supor, leva seu filho, vamos fazer uma preparação junto, né? Então, gente, as crianças adoram, de verdade. Elas ficam todas entusiasmadas, elas participam, elas gostam, elas têm curiosidade. Então, aí o que a gente tem de diferente? Aquele bolinho que ela compra no mercado que tá pronto, ela nem viu nada que tá lá dentro. Se eu for fazer um bolo em casa, ela tá vendo tudo que eu tô colocando. Olha o quanto que isso não é positivo, né? Então isso eu já tive outras experiências em outros projetos com criança de fazer preparações mesmo. A gente fazia cookies, então ela colocava todos os ingredientes e elas comiam assim, achando o máximo, porque elas que fizeram, né? E aí a gente sempre dá aquela, e aí, aquele lá do mercado, você sabe o que tem? Não, eu não sei, né? Então, quando a gente pergunta pra ela, você acha que, por exemplo, na gelatina tem fruta? Tem morango. Aí você fala, não tem. Não tem. Então é assim, aquela questão. Elas não sabem, elas só recebem, né? Então isso que é o interessante. Então a gente mostrar para as crianças, porque elas estão abertas a conhecer outros alimentos, né? Então isso é mais que tem que partir dos adultos mesmo, porque elas sozinhas elas vão comer o que você ofertar. Sim. Tô lembrando aqui da Madu, né? Daquele dia que ela foi inventar de fazer uns cookies. Pô, ela mesma não gostou do cookie que ela fez. Eu me amarrei no cookie. Torrou o negócio. Mas eu que não gosto de coisa torrada, me amarrei no cookie. Comi todos. Mas aí acho que o problema não foi com ela, né? Foi a mãe que tava tomando conta do forno. Não tomou conta direito. Esqueceu dos Pais biscoitos. E mães, acompanhem seus filhos na cozinha. Não vai largar os ingredientes ali não, porque... Eles são monstrinhos hoje em dia de conhecimento, sabem fazer 1 milhão de coisas que você não sabia fazer na sua época, mas ainda tem a questão de mexer com coisas pontiagudas, mexer com fogo, isso causa sérios problemas. Doutora, quais os principais problemas causados pela obesidade infantil?
infantil. Então, além do que a gente já falou, né, de atrapalhar a convivência com os colegas, né, de não conseguir correr o mesmo tanto, de não conseguir brincar, então isso pode acabar gerando um isolamento social, né, a parte psicológica ali, mesmo inconsciente da criança. A gente tem também um maior risco de doenças, tanto já iniciadas na infância quanto futuramente. Então, por exemplo, o diabetes, a hipertensão, gordura no fígado, aumento do risco de problema de coração. Então, assim, essa gordura que é acumulada desde muito cedo, ela inflama o organismo da criança e aumenta o risco de todas as doenças. Mas a hipertensão e a diabetes não são doenças de adulto? Ou crianças e jovens também podem ter? Podem ter, e tá muito frequente atualmente. Lá no consultório eu atendo, assim, várias crianças novinhas, assim, né? Se a gente for considerar, tipo, de 8 a 12 anos, assim, ali, crianças pré-adolescentes, que já estão hipertensas, já estão com colesterol alto, e que você vê, assim, que modificando os hábitos, entrando numa atividade física, reduzindo o percentual de gordura do corpo, elas conseguem melhorar dessas alterações de exame. Então, assim, não é genético. Pode até ter uma predisposição genética, mas a gente pode ajudar a criança a correr da genética ou então abraçar a genética. Isso aí vai depender dos hábitos que os pais vão propor para ela, né? Hábitos são genéticos? Não, né, assim, os hábitos não são genéticos, mas até porque eles são modificáveis, né, assim, bem modificáveis. Só que precisa que a pessoa queira modificar, né? Então também não adianta o pai querer impor para a criança uma modificação de hábito e ele não fazer nada. Entendi, boa ressalva. E como fazer uma criança entrar numa dieta? Como que a gente pode fazer uma criança aderir àquela nova alimentação? Para crianças, eu nem aconselho prescrição de planejamentos alimentares, porque na sua grande maioria é que elas estão realmente com um excesso de caloria na alimentação, mas proveniente desses industrializados. Então, se a gente tiver essa mudança dos alimentos ofertados, a gente deixar mais natural, provavelmente ela já vai ter ali um equilíbrio na alimentação e vai ter a perda, né, de gordura que ela tá em excesso. Porque também é falar assim, mas você tem que comer X. As quantidades, elas podem não fazer bem para a criança. Ela está no momento de descoberta, ela está no momento de criação de hábitos. Então, vamos mudar os hábitos alimentares. Porque eu impor que ela tem que comer tanto de arroz, tanto de feijão, ela tem os sinais de fome e saciedade dela também, né? Então, eu vou ofertar para ela os alimentos naturais, uma refeição completa, vamos supor almoço. Os legumes, arroz, feijão, se ela consumir carne ou ovos, ou se ela for vegetariana, a gente adequa, os pais provavelmente devem saber, né? Adequar. Então, o que acontece? Eu fiz aquela refeição. Se ela ficar realmente satisfeita, muito raramente ela vai procurar pelo alimento industrializado. O que acontece é que muitas crianças recusam o alimento, a refeição, e depois pedem algo para comer e ofertam para elas os industrializados. Então, se eu não ofertar um alimento, vamos supor que ela comeu, não quis comer, tudo bem, mas aí na hora que ela me pedir alimento de novo, eu vou dar o quê? Alimentos mais naturais. E aí ela vai criando um hábito. E ela tem essa noção de fome e saciedade. Então, não precisa de falar, você vai comer X, vai comer Y. Vai ter que comer o prato inteiro, né? Tudo que eu pus no prato. Às vezes você põe comida para 2 crianças, né? Quer que ela coma tudo. É algo importante também, porque muitos pais ficam fazendo isso. Você tem que comer tudo. Então, fornece uma alimentação equilibrada para ela. Se for dos alimentos mais naturais, ela provavelmente não vai ter excesso de energia, né? No corpo dela, excesso de caloria. E ela provavelmente não vai ganhar peso. Aí, se você ficar come tudo, às vezes ela vai achar que aquele momento de refeição para ela é muito chato, porque ela só tem cobrança o tempo inteiro e ela não vai querer comer aquilo. E aí, quando ela estiver com um amigo ou em outro ambiente, ela vai comer aqueles alimentos que ela quer na quantidade que ela quer, porque não tem cobrança, né? O que eu vejo, assim, muito é as crianças ficarem ansiosas e aí ficarem procurando alimentos, né? E assim, às vezes os alimentos que tem ali mais fácil, fora do momento de refeição, realmente vão ser os industrializados. Sim. Então acaba tendo o excesso, mesmo comendo direitinho, né? No almoço e no jantar, no café da manhã e tudo, acabam comendo por ansiedade também, né? Aí é uma questão que tem até que os pais observarem, porque é comum, né? Isso a gente chama de fome emocional, né? É uma emoção que tá fazendo com que eu procure comida, não é a minha do meu corpo mesmo. Então, como que
que eu vou lidar com a minha emoção? Às vezes pode sim que eu vou querer comer um alimento específico, tudo bem, mas e a quantidade desse alimento? E eu sempre que eu tiver uma emoção eu vou recorrer à comida, provavelmente não vai estar sanando nada do que eu tô sentindo, porque o problema não tá sendo fome, né? Então os pais têm que ter uma preocupação com isso também para perceber, nossa, mas por que ele tá procurando tanto alimento após fazer uma refeição? Se ele comeu uma quantidade boa, foi uma refeição nutritiva, por que eu vou ficar beliscando o dia inteiro? Então os pais também têm que ter esse olhar, né? Então, para ajudar também o filho a entender o que ele tá sentindo. Porque eu tô ansioso? Por que eu tô ansioso? Eu vou recorrer à comida? Vai acontecer o quê? Minha ansiedade vai passar? Então a gente tem que começar a ver o comportamento alimentar também das crianças, né? Porque senão, excesso de energia, excesso de peso e aí todas as doenças que podem vir com isso. E qual que seria a recomendação para os pais que identificaram que os filhos estão ansiosos ou são ansiosos? Eu acredito que se os pais não conseguirem fazer isso de forma sozinha, procure a ajuda de um profissional. Depende do que é o motivo da ansiedade dessa criança, né? Às vezes vão ter crianças que se você mudar a rotina já vai melhorar. Tem crianças que uma conversa já vai melhorar, mas às vezes ele vai precisar sim de um profissional e é totalmente positivo, né? Porque aí você tá tentando solucionar o problema, né? E não com a comida. Entendi. Boa observação. Pais, fiquem espertos. A maioria dos problemas dos seus filhos são causados por vocês e suas gerações anteriores. Isso é verdade. Tá rindo, mas é verdade, ué. É. A Nanda tem uma frase que ela sempre utiliza com os pais. Assim, teu filho não trabalha pra comprar o biscoito ou a bala. É você quem compra. Não adianta falar, ele é gordinho e tal, porque ele chupa muita bala. Você que compra. Você que dá o dinheiro pra ele comprar o que ele quiser. Ou o avô e a avó dá aquele dinheiro e você permite que ele compre a bala. Agora, se você estimular, por exemplo, não, vamos juntar o seu dinheiro pra comprar um brinquedo, né? Ou pra fazer uma viagem. Aí a criança vai ter outro estímulo. Ou, por exemplo, o avô dá a bala. Conversa com o avô, né? Fala assim, a gente tá tentando estimular a ter uma alimentação mais saudável e tal. Por que você não leva ele pra passear, leva na pracinha, no lugar de dar bala? Não, que dê a bala. Mas, faz ele queimar uma caloria, faz ele gastar uma energia antes de ingerir aquela bala. E dá assim, uma bala e não um pacote, né? Exato. Fala assim, não, vamos pro parque ali, pega a bola ali, vai brincar, joga 2-3 horas de bola com ele. Vamos tomar um picolé? Sim, até porque a alimentação ela também tem a questão afetiva, né? Que a gente não pode esquecer. Então, por exemplo, para uma avó, às vezes é muito importante ela ofertar, vamos supor, o exemplo da bala, pro neto dela. Super válido, afeto, forma de carinho, mas a alimentação ela não tem que ser o tempo inteiro só forma de carinho, né? Eu não posso ofertar só os alimentos que a criança tá pedindo se for alimentos que são industrializados e vai causar problemas para ela. Então, essa questão. Eu vou dar, sim, carinho, mas uma alimentação saudável também é uma excelente forma de carinho. Sim, sim. Você gera aquele laço emocional com o seu neto ou com o seu filho, mas você também associa um outro momento, sim, né? Certeza. Falar, poxa, quantas pessoas não viram e falam assim, que saudade daquela comida da minha avó e tal. Você não tá com saudade só da comida da sua avó, você tá com saudade do que aquela comida ou aquele momento de refeição representa pra você. Com certeza. Ativa aquela lembrança, aquele sentimento de casa de avó, ou casa de pai, casa de mãe. É todo um conjunto, não é só a comida. E a questão da quantidade sempre presente, né? Que é igual a Fernanda falou. Dá uma bala, não um pacote. Então, assim, a gente pode comer de tudo. Não tem um alimento que vai me engordar e um que vai me emagrecer. É um contexto, né? E quanto mais saudável for na questão dos alimentos mais naturais, melhor. Porque a chance de eu exceder caloria é muito menor. Sim. Isso me fez dar um toque também aqui. E quando os pais, obrigar é uma palavra muito pesada, né? Mas forçam os filhos a comerem alimentos saudáveis. Virar e falar assim, você tem que comer essa fruta, você tem que comer esse grão aqui, pão de 12 grãos. Você tem que tomar o suco de não sei das quantas. Isso pode chegar a ser meio traumatizante, pode repelir a alimentação saudável da criança. Com certeza. Naquele momento, às vezes, ele vai comer porque ele tá sendo obrigado, mas ele, por vontade própria, ele não vai querer aquele alimento. Então, quando ele não tiver com os pais, ele vai querer os outros alimentos que ele julga ser mais gostosos, né? Então, assim, essa questão de obrigar, eu não tenho, mas vamos pensar, a criança tá com fome, me pediu alimento lá industrializado, se eu não dei,
aí? Ela vai ficar com fome o dia inteiro? Não, uma hora ela vai comer o alimento que está disponível em casa. E se não for industrializado, não vai ser, né? Então é essa a questão. Agora, a criança às vezes faz, né? Não quer alimentar aquilo e você logo dá o industrializado porque é aquilo que ela come, ela vai fazer isso todo dia. Porque ela vai ganhar o industrializado todo dia. Aí eu lembro da nossa filhada, né? Que com a mãe fala, ela não come nada. Aí a gente vai na casa dela, tá lá dando biscoito, suco. Assim, isso ela come bem, né? Aí come até em excesso, né? Aí vai sair com a gente vai, passeia, brinca, não sei o quê. Fica umas 3 horas sem comer nada. Na hora que a gente dá alguma coisa, come até o prato junto, porque tá com fome, né? Vai comer tudo que a gente der. Vai comer o que a gente ofertar. Então entra muito o lado aí do hábito ou mau hábito dos pais, né? Da própria restrição dos pais, né? Da consciência do que os pais estão fazendo. Não, mas às vezes até tem a consciência, mas o pai não quer mudar o próprio hábito. Então o pai não quer ter o trabalho de cozinhar, não quer ter o trabalho de aprender a comer os vegetais também, porque tem muitos pais que não comem. Então a gente tem que convencer aí de que você tá responsável não só pela sua vida, mas de uma outra pessoa, né? E que não tem a consciência que você tem, mas vai ter as consequências ruins do mesmo jeito. E estamos chegando ao final de mais um episódio do Pode Ser Saudável. E no programa de hoje tivemos a Rayane Oliveira, essa simpatia de nutricionista. Seja sempre muito bem-vinda. Obrigada. E a minha musa da podosfera, com muitos ensinamentos para Isabela e Isadora no futuro. Isso aí. E qual seria a mensagem ou aquela puxada de orelha? Eu diria que descasque mais e desembale menos, que aí muita coisa vai mudar pra melhor. Olha só, não descasquem seus filhos, por favor. Se ele não quer comer alguma coisa, calma, não obriga. Vai descascar a orelha do garoto, não, ou da garota. Ai. E você, minha musa? Que a gente precisa melhorar os nossos hábitos para conseguir melhorar os hábitos das novas gerações, né? Profundo isso, hein? E vocês, senhores ouvintes? Como estão os seus hábitos? As suas percepções? Como está a sua alimentação? Você sabe o que está comendo? Você sabe de onde vem? Você faz a sua alimentação, como a Nutri aqui bem levantou? Aquele momento de reflexão e de pensamento. E a minha mensagem é sempre aquela velha máxima. Sigam as nossas redes sociais, iniciativasaudável.com, no Instagram, no Facebook. Entrem em nosso site e acompanhem as nossas publicações. Toda semana post novo no blog. E lógico, escutem e compartilhem nossos programas. Muitos novos estão chegando e obrigado, senhores ouvintes. Chegamos a mais de 1000 ouvintes já. E no mais, lembre-se sempre, você também pode ser saudável. Aquele abraço! Lembrei de uma coisa. Quando eu fiz essa reeducação alimentar, a minha mãe fez junto comigo. Então, ela já fazia as compras, já pensando na alimentação da família toda, né? Então, não comprava realmente os alimentos que não eram recomendados, né? No caso, na época, foi por uma endocrinologista, que eu acho que quase não tinha nutricionista ainda. E eu lembro que eu podia comer uma vez por semana algum doce. Mas, assim, no início, eu até ficava ansiosa para poder chegar aquele dia e tal. Mas depois eu nem lembrava. Às vezes eu nem lembrava de comer o doce. Aí até que foi legal, assim, porque eu consegui carregar essa reeducação alimentar para minha vida mesmo, né? E eu tenho a genética de pré-diabetes para um lado e de problema de colesterol do outro, né? Assim, meu avô faleceu de infarto, minha mãe tem colesterol alto desde sempre, a minha irmãzinha, que tem 13 anos agora, né? Tem colesterol alto desde 8, 9 anos. Então, assim, tem a parte genética, mas eu tô conseguindo manter tudo no nível bom ali por conta de atividade física e alimentação. Porque teve uma época na minha adolescência que eu
parei de fazer um pouco de atividade, assim, tava querendo mais estudar e sair e tal, e não tava querendo fazer muita dança, não tava indo muito na academia e tal, e tava comendo biscoito amanteigado todo dia. Mesmo sem ser com recheio, meu colesterol foi lá em cima. Então, assim, tipo, mostra que realmente são os hábitos, né? Não é só a genética que manda.